agora a gente definiu força peso, força normal, força de atrito e força de tração. Quatro forças. Agora a gente vai definir a força elástica. Eu gosto de representar a força elástica, galerinha, como sendo da seguinte maneira, assim, ó. O F de força, e eu coloco esse índicezinho aqui, ó, elas, com acentozinho, para falar que é elástica. Então aqui eu tenho a força elástica. Qual que é a característica dessa força? É uma força de restauração. O que que significa ser uma força de restauração? Alguém tem ideia? Isso. A força de restauração aqui, a ideia é o quê? Você sempre vai ter, né, uma ação acontecendo para trazer na situação original. Um elástico, uma mola, o que que você faz? Quando você estica, você não sente que existe uma força querendo voltar? Então, essa é a capacidade elástica do objeto. Então, quer dizer que a força elástica ela sempre vai ter o intuito de restaurar o sistema. Então, como é que eu calculo essa força elástica? O módulo dessa força, módulo é valor. O módulo da força elástica, Fessler, vai depender da constante elástica, que é o K, vezes o X, que é a deformação dessa mola, ou desse elástico, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, uma legendazinha aqui, ó. O K, ele representa a constante elástica. A constante elástica, galera, é uma característica do material. Então depende do tipo de material que a gente tem. O X é a deformação. A deformação representa o tanto que eu tirei a mola da posição de equilíbrio. Então a deformação ela é medida em metros, beleza? E normalmente a constante elástica é medida em newtons por metro. Ou seja, quantos newtons eu preciso para deslocar uma certa quantidade de metros, beleza? Então, a força elástica é calculada pela constante produto com a deformação. O que que é a deformação? Repara o seguinte: eu tenho essa mola aqui, ó, com um certo comprimento x0. Se eu pegar e exercer uma força nessa mola, ela vai sofrer uma deformação, ou seja, ela vai esticar uma certa quantidade aqui, que eu estou chamando de delta x. Esse delta x aqui, ó, é o meu x ali da fórmula. É o tanto que eu deformei a mola. Como que eu posso representar isso de outra forma? Vamos lá, vou desenhar aqui de outro jeito, ó. Vamos pensar que isso aqui seja uma parede. Eu pego aqui uma mola, conecto nessa mola um certo objeto. Então, esse aqui a gente chama de um sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, eu vou dizer que ele está na posição de equilíbrio aqui, ó. Se eu pegar essa massinha e esticar, o que que vai acontecer? Eu causei uma deformação, todo mundo concorda? Então, aqui, ó, vamos mudar até a coloração. A mola vai exercer uma força nesse sistema, tentando fazer ele voltar para a posição inicial. Então, quer dizer que esse tanto aqui, ó, que eu desloquei, é o meu X, é a minha deformação. Todo mundo entendeu a ideia? Sim ou não? Pode falar. Nesse sistema massa-mola, vai importar só quando você quiser saber a aceleração do sistema. Por quê? Essa força elástica ela vai ser usada lá na segunda lei de Newton. Então, lembra, a segunda lei é assim, ó. Segunda lei de Newton. A segunda lei ela fala assim pra gente, ó. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então, quer dizer, a força elástica vai ser igual à massa vezes a aceleração. Então, dependendo se você quiser calcular a aceleração que esse sistema vai adquirir, vai depender da massa dele. Aí você concorda que quanto mais massa ele tiver, menos aceleração ele vai ter? Então é inversamente proporcional, né? Se ele tem mais massa, ele tem mais inércia. Se ele tem mais inércia, mais difícil é. Tranquilo? Dúvidas até aqui, galerinha? Não? Vou pausar aqui para colocar um exercício para vocês. E aí, o que acontece? Depois que a gente fez essa definição, vamos resolver aqui uma questão. Eu tô congelando. Obrigado. Oi, pode ir. A Lavinha foi no banheiro. Ela foi no banheiro. Tá. Tá muito embaçado, né? Claro.
Como é que eu vou resolver isso? Hum, Eu vou analisar isso aqui, ó. Primeiro nós analisa a pergunta, depois nós vai para a resposta, beleza? Então, ó, o que que a gente tem aqui? Uma mola está sustentando um corpo conforme mostra a figura a seguir. Então, eu tenho uma mola na vertical e eu tenho um objeto na ponta dessa mola. Aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual força está agindo nesse objeto aqui? Vai ter a força elástica, que é a mola tentando puxar esse objeto para cima, correto? E vai ter também a força peso vertical para baixo. Mas eu pergunto, tem força normal aqui? Não, não tem. Para ter uma força normal, esse objeto tem que encostar numa superfície, tá? Então ele não está encostando numa superfície. A mola aqui, ela está agindo através da força dela mesmo, tá? Então não tem ela encostando na superfície, beleza? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, ó. O corpo tem peso P, então a gente acabou de identificar como é que o peso tá. Sobre essa situação, considere as seguintes proposições. Primeira proposição: a mola apresenta um alongamento porque a Terra exerce uma força-peso no extremo inferior da mola. Isso é verdade ou é mentira? Então vamos lá. Isso aqui é falso. Vamos definir o porquê, vamos entender o motivo. Por que que isso aqui é falso? A força-peso está sendo feita na mola ou está sendo feita no objeto? No objeto. Então a força elástica não é por causa disso. Beleza? A força elástica está relacionada à ação que a mola sofre do objeto. Mas a força-peso age no objeto, não na mola. Entendeu a ideia? Então o problema da afirmação aqui é esse. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. A mola apresenta um alongamento porque a Terra exerce uma força-peso. Então, isso aqui, ó, é o motivo de ser falso. A força-peso não é feita na mola, é feita no objeto. Pode. Segunda lei. Segunda afirmativa. Pela lei da ação e reação, que é a terceira lei, a mola atrai a Terra com a força-peso? Não, né? Ação e reação seria o quê? A Terra exerce uma força-peso no objeto e o objeto exerce uma força de atração na Terra. Ok? A mola não está relacionada a esse contexto. Beleza? Então isso aqui é falso. Terceira afirmativa. A mola apresenta deformação dupla da que apresentaria se só estivesse presa ao corpo e não ao teto. Dupla seria o quê? Tá deformando para um lado e para o outro. Sim? Se ela não tivesse fixada ao teto, ia acontecer alguma coisa? A bola ia ficar solta. Ela ia sofrer deformação dupla? Não, pelo contrário, não ia sofrer nada. Concorda? Então, a gente tem que ficar muito atento, ó, com o que está sendo dito, ó. Não ao teto. Beleza? Se ela fosse solta. Então, isso aqui é falso. Então, quer dizer, todas as afirmativas são falsas. Tranquilo? No caso que está embaixo aqui dessa figura, seriam as opções, mas a gente tem aqui que todas as opções são falsas. Depois, se fosse marcar, seria isso. Tudo bem? Dúvida até aqui? Não? Então vamos colocar um. Então, ó, eu vou ler com vocês, tá bem ruinzinho ali, mas na gravação não vai estar tão ruim. Ó, para fazer exercícios de fisioterapia, uma pessoa deve puxar e manter esticada uma mola. Uma das pontas da mola está fixa a uma parede e a outra é puxada pela pessoa para que a elongação da mola com relação ao seu comprimento inicial seja x, conforme mostrado na figura a seguir. Então aqui ó, ele está dizendo que existe uma certa deformação nessa mola, beleza? Oi? Tranquilo. Ó, após a pessoa variar o comprimento da mola em X, ela mantém a mola nessa posição, aplicando-lhe uma força de módulo F. Sabendo que X é igual a 0,2 metros
e que a constante elástica da mola K é igual a 200 newton por metro. Qual é o valor do módulo da força F? A força F aqui seria a força elástica, beleza? Como é que eu calcularia isso? Bem simples, ó. Primeira coisa, eu, David, gosto de organizar para não ficar tendo que voltar no enunciado sempre. Ele quer saber o valor da força. Então, eu já estou deixando claro o que é o meu objetivo. Ele disse quanto valeu a deformação, 0,2 metros. E ele disse qual é o valor da constante elástica, 200 newtons por metro. Usando a lei, né, de Hooke, que é o quê? Força elástica é igual a constante vezes x. Então, a força elástica vai ser o quê? 200 vezes 0,2. 200 vezes 0,2? Não. Quanto? 40 newtons. Perfeito? Dúvida até aqui? Não? Tranquilo, né? Muito bem. Pode copiar.